Olá, boa noite a todos. Eu sou o professor Leonardo Favaretto. A gente já está hoje vamos iniciar o nosso quarto encontro sobre a disciplina, né, de contabilidade pública, curso preparatório para o concurso do TCE 2025. Tá? Como eu falei, já estamos na nossa quarta aula. Hoje nós vamos abordar o tema das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. O tema das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, normalmente, é tema que aparece em todas as provas relacionadas ao cargo de contabilidade, né, para especificação ciências contábeis. E lá no edital de contabilidade pública sempre vai aparecer as demonstrações contábeis, tá? No último edital do concurso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, esse foi o trecho do edital que falava sobre as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, tá? Basicamente, todas as demonstrações que se aplicam ao setor público, tá? E aí a gente vai comentar aí ao longo da aula cada detalhe de cada uma no tempo que a gente tem, tá certo? Então, bom, o tema das demonstrações contábeis, ele está todo, basicamente, muita coisa está no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no MCASP, e também nas normas brasileiras de contabilidade, tá? Então, além, é claro, da Lei 4.320, né, que também faz menção lá a vários demonstrativos contábeis, tá? Mas a gente vai iniciar aqui, então, dizendo que o que está previsto, né, lá no MCASP, que o objetivo das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, das DECASP, é padronizar a estrutura e as definições dos elementos que compõem aí as DECASP, né? Então, padroniza e estrutura essas definições, né? Então, padroniza os demonstrativos para cada órgão público elaborar suas demonstrações. Esses padrões devem ser observados aí, então, pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. E permite a evidenciação e análise e a consolidação, né, principalmente das contas públicas, em âmbito nacional, em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público. Tá? Então, duas informações importantes aqui. Ele padroniza a estrutura, né, e as definições que compõem as DECASP, permite a evidenciação e a análise e a consolidação das contas públicas, mas não só em âmbito nacional, como também em âmbito local, né? Então a União faz a consolidação das contas dela, o Estado também, o município também. E a União é responsável pela consolidação nacional que agrega todas as esferas de governo, tá? E um ponto muito importante é que sem o entendimento do PCASP, do Plano de Contas aplicado ao setor público, a gente não consegue ou dificulta aí o entendimento das DECASP. Porque depois de feito todos os lançamentos contábeis de acordo com o PCASP que a gente tem aí a formação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Tá? Então, o PCASP ele é essencial, necessário para a formação das DECASP. Bom, as DECASP elas estão previstas lá na NBC TSP 11, tá? Apresentação das demonstrações contábeis. A gente tem uma específica para DFC, demonstração dos fluxos de caixa. A gente vai ver logo mais que a gente tem 3 fluxos de caixa nessa demonstração, por isso que é no plural aqui. NBCT SP 13 também, que é a apresentação e informação da orçamentária nas demonstrações contábeis, né? Fala basicamente aí, em termos gerais, daquilo que a gente deve ter também no balanço orçamentário. Lei 4.320 e Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembrando que no último edital do TCE, Santa Catarina, os demonstrativos específicos do REL e do RGF estão previstos lá na lei complementar, eles foram também discriminados lá no edital. Então a gente vai ter uma aula específica para esses demonstrativos e alguns lançamentos a mais. Tá? Então, as demonstrações contábeis que a gente vai apresentar, elas estão previstas na lei 4.320, também em consonância com a lei de responsabilidade fiscal e em algumas NBC TSP. Né? Aí, se a gente tiver com mais tempo, a gente pode pegar e analisar cada uma dessas normas brasileiras de contabilidade. Tá? Mas a gente tentou trazer um resumo de cada uma delas
aplicada a cada uma das demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelo setor público. Bom, na Lei 4.320 ela dispõe sobre as demonstrações contábeis nos artigos 101 a 106. Então, assim, é de extrema importância a leitura dos artigos 101 a 106. Então, 101, 102, 104, 5 e 6, todos eles falam sobre uma demonstração contábil específica em cada um desses artigos. Tá? E às vezes a questão da prova ela vem cobrando a literalidade da lei mesmo. Tá? Então é bem importante que a gente saiba, de fato, não é muita coisa para se memorizar, claro que a gente sabe que a gente tem muita coisa para ser memorizado, mas a leitura dos artigos 101 a 106 ela é obrigatória aqui para a gente entender o conceito das DECASP. Tá? E conforme o artigo 113 da Lei 4.320, dentre outras atribuições, compete ao Conselho Técnico de Economia e Finanças a atualização dos anexos da Lei 4.320. Tá? As demonstrações contábeis que a Lei 4.320 prevê lá nos seus artigos 101 a 106, elas são discriminadas e dispõe lá de que maneira que elas devem ser estruturadas nos seus anexos. Tá? Só que esses anexos lá, de 1964 para cá, eles foram atualizados. Foram atualizados por quem? Na lei, diz que competia ao Conselho Técnico de Economia e Finanças atualizar. Tá? Com a extinção desse conselho, essas funções elas são exercidas na atualidade pela STN. Então, compete à STN fazer a atualização desses anexos, ou seja, fazer a atualização da estrutura das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Tá? Por que a STN? Porque cabe a ela, então, a competência que foi estabelecida lá pela LRF de consolidação das contas públicas nacionais, né, e por esfera de governo. Então, ela consolida as contas nacionais, bem como a competência estabelecida na lei. Essa lei é uma lei específica lá, da lei de custo da STN, né, que lá dispõe que a STN é o órgão central do sistema de contabilidade e de administração financeira federal. Tá? Então, compete à STN, por conta desse arcabouço aqui normativo, a atualização desses anexos. A última atualização que a gente teve foi da portaria 438, agora se não me falha a memória, de 2012. Tá? Teve uma em 2010, depois teve uma em 2012 e essa foi a última. Tá? Então, tanto é que a gente vê no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, lá falando, lá no capítulo, na parte das DECASP, exatamente lá trazendo a atualização trazida por aquela portaria. Tá? Então, a STN faz essas atualizações com nem tanta frequência, né, o que é bom para a gente que é concurseiro, que estuda, mas é a STN que compete fazer essas atualizações. Tá? Ainda sobre as DECASP, a gente tem na NBC TSP 11 a apresentação das demonstrações contábeis. Tá? Então ela fala sobre o objetivo geral das demonstrações contábeis. Tá? Tem como estabelecer então como as demonstrações contábeis devem ser apresentadas para assegurar a comparabilidade tanto das demonstrações contábeis com a de períodos anteriores da mesma entidade quanto de outras entidades. Então essa questão da comparabilidade nas demonstrações contábeis ela é quesito obrigatório, aí disposto pela norma brasileira de contabilidade TSP 11. Tá? Para comparar, sempre é divulgado numa demonstração contábil os resultados, né, os saldos do ano anterior e do ano atual para fins de comparação, de fazer uma análise horizontal da evolução daquela demonstração contábil. Além disso, no item 21 da NBC TSP 11 aqui, saiu um 2 a mais, prevê quais são as demonstrações contábeis que compõem o conjunto completo das demonstrações contábeis. Tá? E aí, então no item 21, NBC TSP 11, tem aí o conjunto completo das demonstrações contábeis. Né? Esclarece que tais demonstrações podem ter outras nomenclaturas definidas conforme as normas específicas de acordo com a legislação aplicável. O que acontece? A NBC TSP 11, ela vem trazendo lá das normas internacionais. Tá? Então ela pode dizer, o que ela diz lá é que as normas internacionais dizem que algumas demonstrações contábeis podem ter outras nomenclaturas. Né? É o caso, por exemplo, a gente pode já adiantar aqui, da demonstração do resultado, tá? E da demonstração de informações orçamentárias, as quais, em decorrência da nossa legislação brasileira, a demonstração do resultado, que é falada lá na NBC, é a nossa DVP, tá? Então para nós é DVP e
a demonstração de informações orçamentárias é o nosso balanço orçamentário. Tá? Então, às vezes, a NBCT-SP diz que pode ter essa diferença entre nomenclatura. Tá? Chamado demonstração de resultado é a nossa DVP e demonstração de informações orçamentárias, o balanço orçamentário. Na NBCT-SP 11 ainda, ela não prevê o balanço financeiro. Tá? Só que o balanço financeiro ele é previsto, a elaboração e publicação, lá no artigo 101 da Lei 4.320/64. Por sinal, lembra, né, no artigo 101 a 106, ele é o primeiro dos artigos que falam sobre as demonstrações contábeis, previsto lá na Lei 4.320. Tá? Então, por isso que a gente coloca em vermelho aqui, porque é importante frisar que, de acordo com a NBCT-SP 11, tá, ela não prevê lá o balanço financeiro. Mas esse balanço ele consta, sim, do rol das demonstrações contábeis obrigatórias por força da Lei 4.320. Aí, para fazer as questões, a gente vai depender do que diz lá, o enunciado do que diz a questão. Se ela se referir especificamente à NBCT-SP, né, ela não inclui o balanço financeiro. Mas, se não falar nada, ele tá incluído no rol das demonstrações contábeis obrigatórias. Tá? O que a gente tem, então, de demonstrações contábeis aplicadas no setor público? Balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, balanço orçamentário, balanço financeiro e as notas explicativas. Tá? E as notas explicativas elas compreendem a descrição sucinta, né, das principais políticas contábeis e outras informações elucidativas. Além disso, informação comparativa do período anterior. Esse elenco aqui das demonstrações contábeis são os trazidos pela NBC TSP, né? Aí a gente e também pela legislação aplicável, né? A gente vê aqui que tem o balanço financeiro e as notas explicativas compõem aí as demonstrações contábeis, tá? Com relação às estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei 4.320, elas foram atualizadas, está aqui o número da portaria que eu tinha esquecido, 438 de 2012, tá? E aí foram atualizadas em consonância com os novos padrões de contabilidade aplicado ao setor público. Né? De acordo com as normas internacionais, a STN acabou atualizando alguns dos anexos das demonstrações contábeis, que são anexos lá da Lei 4.320. As entidades são incentivadas a apresentar informações adicionais, além das demonstrações contábeis, né, que seriam aqui, o que a NBCT-SP 11 fala? São indicadores de desempenho, demonstrativo de desempenho dos serviços prestados, revisões de programas e outros relatórios de gestão sobre o cumprimento dos objetivos da entidade durante o período divulgado. Então, se a questão vier dizendo que as entidades elas são obrigadas, na verdade, elas são incentivadas a apresentar essas informações. Tá? Essas informações que não são necessariamente demonstrações contábeis, mas são informações adicionais às demonstrações contábeis. Bom, as DECASP elas correspondem às demonstrações contábeis de propósito geral. Lá na nossa estrutura conceitual, a estrutura conceitual, ela fala muito sobre relatórios contábeis de propósito geral. Tá? Então, elas correspondem, né, aqueles relatórios às demonstrações contábeis de propósito geral. E são destinados a satisfazer as necessidades de informação, claro, né, dos usuários que se encontram em condições de exigir os relatórios elaborados para atender às suas necessidades específicas. Que não se encontrem em condições de exigir relatórios elaborados para atender necessidades específicas. Lembra que ela não atendia necessidades específicas, os RCPGs, né? Eles atendem às necessidades em geral. E as demonstrações contábeis podem ser tanto apresentadas em separado, quanto incluídas em outro documento público, tal como no relatório anual. Tá? Isso aqui, na verdade, é o que traz lá o nosso MCASP e também a norma brasileira de contabilidade. As demonstrações contábeis, então, elas são apresentadas, são a representação estruturada da situação patrimonial, financeira e de desempenho da entidade. As demonstrações contábeis do setor público, elas devem proporcionar informação útil. Isso aqui a gente já viu muito na estrutura conceitual, né, que a informação, ela de fato tem que ser útil para quê? Para subsidiar três coisas: a tomada de decisão, a prestação de contas e responsabilização, que é a accountability, né, da entidade, quanto aos recursos que lhe forem conferidos, fornecendo informações sobre o que são fornecidas informações. Sobre as fontes, as alocações e o uso dos recursos financeiros,
sobre como a entidade financiou essas atividades e supriu as suas necessidades de caixa, informações úteis na avaliação da capacidade de a entidade financiar suas atividades, né, da capacidade de financiamento e cumprir com as suas obrigações, sobre a condição financeira da entidade e de suas alterações, e sobre as informações agregadas e úteis para avaliação de desempenho da entidade em termos de custo do serviço e eficiência do cumprimento de seus objetivos. Tá? Então, alguns propósitos aí das demonstrações contábeis. Elas também podem ter a função preditiva, né, de prever que pode acontecer, e também prospectiva, tá, de projeção aí de futuro, proporcionando informações úteis para prever o nível de recursos necessários para a continuidade das suas operações, e os recursos que podem ser gerados pela continuidade dessas operações e os riscos também e incertezas a eles associados. Demonstrações contábeis também podem proporcionar informação ao usuário, indicando que podem indicar que se os recursos forem obtidos e utilizados de acordo com o orçamento aprovado, né, isso a gente vê muito no balanço orçamentário, se os recursos foram obtidos e utilizados de acordo com os requisitos legais e contratuais, a gente pode ver essas questões também por alguns demonstrativos específicos da STN, como por exemplo RGF, RREL, né, e inclusive os limites financeiros estabelecidos pelas autoridades competentes. Quanto à responsabilidade das demonstrações contábeis, quanto às demonstrações dos entes públicos, cabe à legislação local dispor sobre os responsáveis, bem como os respectivos prazos de publicação, observada a obrigatoriedade constitucional de envio das contas aos respectivos tribunais para emissão de parecer prévio. Tá? Então, o que a NBCT-SP fala lá? Legislação local vai prever quem são, né, os responsáveis para elaborar e publicar essas demonstrações contábeis, quais são os prazos também que devem elaborar e publicar essas demonstrações contábeis, e é claro que pode haver alguma obrigação constitucional, né, ou legal além dessa legislação local, e também o envio dessa conta aí, desses demonstrativos ao Tribunal de Contas para emissão de parecer prévio. Tá? Todo órgão, todo ente, prefeitura, estado ou união, deve enviar anualmente as suas contas para o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas emita parecer prévio sobre as contas do prefeito, ou do governador, ou do presidente. Tá? Então, essa emissão de parecer prévio, ela é anual, é uma função opinativa do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas envia esse parecer prévio, que recomenda a rejeição ou aprovação de contas, para o Poder Legislativo. Nesse caso, é o Poder Legislativo que vai, de fato, aprovar ou reprovar as contas. Né? O Tribunal de Contas faz uma emissão de um parecer, tá? Mas é necessário que os responsáveis enviem, então, as suas contas, né, suas demonstrações contábeis consolidadas ao Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas exercer a sua função e os responsáveis, os gestores, cumprirem aí com a sua obrigatoriedade de prestação de contas. Tá? Ressalto que, em decorrência do disposto na resolução do CFC 560 de 83, que disciplina o artigo 25 do Decreto-Lei 9.295, de 46, que trata sobre as prerrogativas dos contabilistas, os demonstrativos contábeis deverão ser elaborados por contabilista. Tá? Então, deverá apor a sua assinatura, categoria profissional e número do registro no CRC respectivo. Aqui a NBCT-SP ela fala que, de fato, a demonstração contábil tem que estar assinada aí por contabilista, tá? Com registro no CRC. Então, isso é, de fato, uma obrigatoriedade. Bom, o MCASP também faz uma passagem sobre a questão de compensação de valores. Tá? Ativos e passivos, receitas e despesas não devem ser compensados, exceto quando exigido por uma norma, exigido ou até permitido por uma norma específica. Tá? Então, a entidade deve informar separadamente os ativos e os passivos e as receitas e as despesas. Tá? Então, assim, pode haver compensação desde que autorizado na legislação, na norma específica. A compensação desses elementos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado, que é a nossa DVP, exceto quando refletir a essência da transação ou outro evento, ela prejudica a capacidade do usuário de compreender as transações. Então, por isso que as compensações elas devem ser evitadas aqui, né? Elas não devem ser compensados. Outros eventos e condições que tenham incorrido, né, de avaliar os futuros fluxos de caixa da entidade. Então, isso pode interferir aqui na capacidade de compreensão das informações das transações, caso elas sejam compensadas. Então,
as normas brasileiras de contabilidade, elas não incentivam, né? Diz que não devem, ativos e passivos, receitas e despesas não devem ser compensados, porque daí o entendimento ele pode ficar um pouco prejudicado. Quanto à informação comparativa, a menos que uma norma ela permita ou exija de outra forma, a entidade ela deve sempre divulgar a informação comparativa referente ao período anterior para todos os montantes apresentados nas demonstrações contábeis do período corrente. Então é aquela questão que a gente comentou antes. Então, por exemplo, num balanço patrimonial, eu vou ter aqui o ano de X1 e o ano de X2. É sempre divulgado o ano de X1, o ano de X2. Então aqui eu tenho, por exemplo, um saldo de 1.000 e aqui um saldo de 1.200. Eu consigo fazer uma análise horizontal para saber o meu percentual se em relação de um ano para o outro. Por exemplo, se esse aqui é o meu caixa, ele teve um aumento ou uma diminuição, e aí em termos percentuais também. A análise das demonstrações contábeis, é claro, não é trazida nas demonstrações contábeis, mas essa informação comparativa, essa necessidade de trazer o ano corrente e o ano anterior, é justamente para conseguir fazer uma análise horizontal, para comparar se não adianta nada eu trazer um valor no balanço patrimonial se eu não tiver uma base de comparação para saber como foi o ano passado. Não dá para saber, a pessoa que está analisando aquela informação não consegue ter uma base se aquele valor é alto ou é baixo, né? Qual foi a movimentação aí de um ano para o outro, que é a base então para comparação. Quando a apresentação ou a classificação dos itens das demonstrações contábeis forem modificados, né, os montantes apresentados para fins comparativos devem ser reclassificados, a menos que a reclassificação seja impraticável. Então, se houver modificação, tem que ser reclassificado. Na identificação das demonstrações contábeis, cada componente das demonstrações contábeis também deverá ser identificado claramente. Então, isso aqui, regras mais gerais, né? Então, o nome da entidade, então a gente vai ter um nome da entidade, por exemplo, digamos que esse aqui seja o balanço do próprio Tribunal de Contas, né? Vai ter que ter o nome da entidade nessa demonstração. Se a demonstração contábil se refere a uma entidade individual ou a um grupo de entidades, então, por exemplo, se esse aqui, só mudando o exemplo, se esse balanço patrimonial ele for de uma prefeitura, daí vai ter que ter uma informação, por exemplo, aqui, que essa aqui é o G Prefeitura. Se for de um fundo dessa prefeitura, aí a informação já não é mais essa, por exemplo, do Fundo Municipal de Saúde, tá? E se ela for consolidada de todos os órgãos e entidades da prefeitura, essa demonstração contábil se refere, por exemplo, à informação consolidada do município X, por exemplo. Então tem que ter o nome da entidade. Nesse caso, como a gente está falando de órgão público, principalmente saber qual que é a unidade gestora dessa demonstração contábil. Tá? Então se é individual, se é em grupo também. Data do encerramento do período. Então sempre vai ter aqui, geralmente, né, quando o balanço patrimonial 31/12, que é a data do encerramento dessas demonstrações contábeis, a moeda apresentada, geralmente isso aqui vai estar em real, né? E o nível de arredondamento, então vai estar lá em milhares ou em milhões e assim por diante, tá? Então algumas informações que devem ter nas demonstrações contábeis em geral. E elas devem ser apresentadas pelo menos anualmente, tá? Inclusive a informação comparativa. Quando se altera a data de encerramento das demonstrações contábeis da entidade e as demonstrações contábeis são apresentadas por período mais longo ou mais curto do que um ano, a entidade deve divulgar isso, além do período abrangido pelas demonstrações contábeis. A razão de se usar esse período mais longo ou mais curto e o fato de que não são inteiramente comparáveis os valores comparativos apresentados em certas demonstrações. Porque se eu tenho em um ano uma demonstração contábil que foi encerrada em 31 de dezembro e que se referia a um ano fechado, a 12 meses, e depois eu tenho uma demonstração contábil, por exemplo, que se referiu a mais de um ano, já prejudica a comparabilidade entre um ano e outro. E esse período mais longo aqui, ele deve ser divulgado qual foi o período dessa demonstração contábil, se refere a mais ou a menos de um ano. No Brasil, então, mas aqui a gente tem uma situação que não foge muito dessa regra, tá? Que as demonstrações contábeis devem apresentar a situação patrimonial em 31 de dezembro e também compreende as alterações ocorridas durante esse ano civil em decorrência em observância aí do artigo 34 da Lei 4.320,
que lá determina que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Tá? Então, o nosso ano, para o setor público, é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá? O exercício financeiro ele coincide com o ano civil. Bom, a gente falou da comparabilidade, mas outro requisito muito importante para as demonstrações contábeis são a tempestividade, né? A oportunidade das informações serem divulgadas. Então, a utilidade das demonstrações contábeis, ela fica prejudicada, né, a utilidade, quando não forem disponibilizados aos usuários dentro do período razoável. Tá? Então, a NBCT SP11 ela estabelece que a entidade deve estar em posição de divulgar as suas demonstrações contábeis em até 6 meses a partir da database das demonstrações contábeis. E ela ressalta que fatores constantemente presentes, tal como a complexidade da operação, não são razões suficientes aí para deixar de ser divulgadas dentro do prazo aceitável. Tá? E aí, destaca que esse prazo se refere a um prazo máximo e não exime o ente de observar os prazos observados pela legislação. Então a gente tem, por exemplo, aqui nos municípios de Santa Catarina, e até para o Estado também, existe um período constitucional para os órgãos públicos, né, em geral, para que as informações sejam apresentadas ao Tribunal de Contas, por exemplo, para os municípios, até dia 28 de fevereiro do ano seguinte. Então o prazo é bem menor do que 6 meses. Se fecha em 31 de dezembro, então, final de fevereiro tem que estar com essa informação pronta. Então, é muito menor do que esses 6 meses. Para o Estado também até um pouco mais, mas realmente também não muda muito dessa situação. Então, esse prazo ele se refere a um prazo máximo. Tá? Então, até 6 meses após tem que estar divulgada essa informação. Senão, perde aí a característica da tempestividade. Então, deve-se atentar aos prazos previstos no artigo 51 da LRF também, quanto ao envio dos estados e municípios ao Poder Executivo Federal para fins de consolidação. Então, olha só, a gente tem alguns prazos previstos em normas e também na legislação, né? Então, os órgãos públicos eles têm que ter os balanços já prontos bem no início do ano, para fins de normas específicas, por exemplo, de tribunais de contas, mas a gente tem também lá na LRF alguns prazos para fins de consolidação, e essas contas então já tem que estar prontas lá, né? Então, o que diz lá no artigo 51? Que o Poder Executivo da União ele promoverá até 30 de junho a consolidação nacional e também por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior. E a divulgação, inclusive, por meio eletrônico de acesso público. Então, os estados e os municípios eles vão encaminhar suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes prazos. O município encaminha para a União com cópia para o Poder Executivo do Estado até 30 de abril e os estados encaminham para a União até 31 de maio. Tá? Então, o município encaminha até 30 de abril, Estado até 30 de maio e a União vai consolidar até 30 de junho. Tá? Então, esses são os prazos previstos lá na LRF para não se perder a tempestividade quando da publicação e elaboração do balanço do setor público nacional, que é o balanço consolidado. E esses dados enviados para fim de consolidação ele não se refere às demonstrações contábeis consolidadas ainda, tá? Do ente público, mas as informações contábeis necessárias para a elaboração do balanço do setor público nacional observado lá também tem o balanço do setor público nacional está previsto lá no artigo 48 da LRF. Além disso, conforme a previsão constitucional, devem ser observados os prazos definidos nas legislações dos entes para envio das contas aos respectivos tribunais de contas, né, com a finalidade de emissão de parecer prévio, que é o que a gente comentou até agora. Hoje, essas informações contábeis que são enviadas pelos municípios e pelos estados à União, não é, como diz aqui no slide, não é exatamente o balanço consolidado que é enviado. As informações hoje em dia são eletrônicas. Na STN tem lá o SICONF, que é um sistema de informações, que os municípios e o Estado encaminham seus dados eletrônicos para a União até os prazos estabelecidos. Né? E depois, a União faz a consolidação até 30 de junho das contas nacionais. Bom, entrando agora na nossa primeira demonstração contábil, que é o balanço orçamentário que está previsto lá na NBCT SP13. A NBCT SP13 ela determina que a comparação dos valores orçados com os valores realizados, então, orçados com realizados,
decorrentes da execução do orçamento deve ser incluída nas demonstrações contábeis da entidade. Então ela já traz aqui uma introdução de que o balanço orçamentário vai ter o valor orçado, que é o valor previsto, né, tanto para arrecadação quanto para despesa, e aquilo que de fato aconteceu, né, os realizados. A Lei 4.320/64 ela prevê a elaboração do balanço orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Então a NBCT... Opa! Voltando... Então a NBCT ela já prevê aqui, né, que o tipo de informação que deve ter, e a Lei 4.320 já vem, de fato, dizendo lá que o balanço orçamentário vai ter receita e despesa prevista em confronto com as realizadas. Então fica bem alinhado aí a norma com a nossa legislação. Adentrando especificamente no balanço orçamentário, o balanço orçamentário é composto por 3 quadros, né? O quadro principal, o quadro da execução de RP não processados, e o quadro da execução dos restos a pagar processados. Então, o balanço orçamentário, a gente tem 3 quadros no balanço orçamentário. Os quadros, eles são importantes porque com frequência existem questões de concurso cobrando quais são os quadros e o que compõe aí cada quadro. Eles vão ser, porque basicamente as demonstrações contábeis aplicadas no setor público, elas são de fato dispostas nesses quadros, né? Existem os quadros principais e os quadros, a gente pode dizer assim, auxiliares, tá? Que demonstram mais informações, tá? E aí cada quadro vai usar, por exemplo, uma classe de contas do PCASP diferente. Então o quadro principal vai utilizar, por exemplo, a classe 5 e 6. Aqui vai utilizar só a classe 6, por exemplo, tá? Não é assim, a gente já vai ver na sequência. Mas então conhecer os quadros é importante para a gente saber fazer as questões e também identificar quais são as classes de contas do PCASP utilizadas em cada quadro para elaboração dessas demonstrações contábeis, tá? Então, o balanço orçamentário tem 3 quadros. O quadro principal e o quadro que se trata de execução de restos a pagar. Aqui é tranquilo, os não processados e os processados, né? Então, quadro principal e restos a pagar. Travou? Depois eu vejo aqui que travou o controle. Tá. Então, ó, o balanço orçamentário ele demonstra então as receitas detalhadas por categoria econômica, tá? Então, as receitas elas categoria econômica e origem, e especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo dessa receita, né, que corresponde então ao excesso ou à insuficiência de arrecadação. O balanço orçamentário ele vai demonstrar também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza de despesa, discriminando aí a dotação inicial, dotação atualizada para o exercício e as despesas empenhadas, liquidadas, pagas e o saldo dessa dotação. Então a gente já vê aqui que o balanço orçamentário ele trabalha com a parte das receitas e com a parte das despesas. Algumas palavrinhas mudam,
né? Para a receita, a gente tem a previsão inicial e receita é chamada de dotação. Então, o valor que a gente coloca no balanço orçamentário, e aí a gente sempre faz um paralelo lá com a LOA, para a despesa é chamado aqui de dotação. E a dotação, ela tem que ser de acordo também com a minha previsão de receita. Então, se eu previ arrecadar R$1.000 de receita no ano, a minha dotação de despesa tem que ser R$1.000 também, que é uma autorização para execução dessa despesa. Tá? Então, no balanço orçamentário tem a previsão inicial da receita e da despesa, que é chamada de dotação inicial. A previsão atualizada, então posso atualizar essa previsão, assim como a dotação a dotação também é atualizada em decorrência, por exemplo, dos créditos adicionais. Depois eu tenho a execução, né, que é a despesa empenhada, assim como a receita realizada e arrecadada é a mesma coisa, e o saldo, né? Então, despesas liquidadas, pagas e o saldo da dotação. Em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, o balanço patrimonial, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior ao de referência, o balanço orçamentário ele demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Tá? Então, esse desequilíbrio ele ocorre por quê? Porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais, ele não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária, do balanço orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. Tá? Então, por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro, elas são despesas do exercício de referência por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. Você tem um quadro aqui que mostra de maneira mais fácil aqui. Então, só continuando, daqui a pouco a gente já faz um esquema sobre isso. Então esse desequilíbrio ele também ocorre pela reabertura, além do superávit, ele ocorre pela reabertura de créditos adicionais, porque aumentam a despesa fixada sem a necessidade de nova arrecadação. Então aumenta a despesa fixada, que é aquela dotação inicial. Tanto o superávit financeiro utilizado quanto a reabertura de créditos adicionais, eles são detalhados numa linha, num campo específico do balanço orçamentário que se chama, são entrados no campo saldo de exercícios anteriores do balanço orçamentário. Tá? Então, a gente tem, já vou demonstrar aqui a foto do nosso balanço orçamentário para a gente entender um pouco melhor isso aqui. Então, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se em geral o equilíbrio entre receita e despesa. Ou seja, a minha previsão inicial da receita, por exemplo, se foi de 1.000, e a minha fixação ou dotação inicial, despesa, ela também tem que ser de 1.000, tá? Então, isso aqui, no momento inicial, a previsão da receita e a dotação da despesa, elas são iguais, tá? Só que daí, depois que inicia essa execução do orçamento, quando houve superávit financeiro de exercícios anteriores, que por sua vez o superávit do exercício financeiro é apurado lá no balanço patrimonial, essa situação, logo que inicia o orçamento durante a execução, ela fica desequilibrada. Esse desequilíbrio, ele é apresentado nas linhas abaixo dessa de saldo de exercícios anteriores. Essa aqui é uma linha, né? Então, o saldo de exercícios anteriores é uma linha, é um título, e aí abaixo dela a gente tem três situações, né? Que é o superávit, os créditos reabertos e receita de exercícios anteriores. Então, esses três aqui são, digamos, sublinhas que estão abarcados dentro da linha aqui de saldo de exercícios anteriores. E quando iniciada a execução do orçamento, quando houver, de fato, algum saldo em cada uma dessas linhas, elas vão desbalancear esse balanço orçamentário. A gente vai ver que
como elas não compõem aqui a receita, mas elas vão aumentar a dotação da despesa, então essa dotação de despesa vai ficar maior do que a previsão da receita mesmo que ela seja atualizada. A diferença desse desequilíbrio vai ser apresentada numa linha específica, tá? Mas assim, ela acaba não somando e apresenta uma situação de equilíbrio no decorrer da execução. A gente já vai dar uma olhadinha como é que funciona isso aqui. Então, iniciada a execução do orçamento, né, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária. Dessa forma, o equilíbrio entre receita e despesa, entre receita prevista e despesa fixada no balanço orçamentário, ele pode ser verificado, mas não influencia o resultado, somando-se então os valores da linha total e da linha saldo de exercícios anteriores constantes da coluna previsão atualizada, tá? Fica na coluna previsão atualizada, confrontando-se com esse montante com o total da coluna dotação atualizada. Deixa eu só trazer uma fotinha aqui do balanço orçamentário, que daí já vai ficar mais fácil da gente entender essa questão aqui. Então, olha só, essa aqui é a fotinha do nosso balanço orçamentário, do quadro principal, né? Lembrando que a gente tem 3 quadros, né? O quadro principal e de execução de RP processado e o outro de RP não processado. Então, a gente tem aqui as receitas orçamentárias, tá? Previsão inicial, previsão atualizada, né? Então, previ arrecadar 1.000, mas eu estou tendo aí um excesso de arrecadação e essa previsão acabou sendo atualizada para 1.200, tá? Quanto dessa previsão atualizada que eu arrecadei já, então é a previsão atualizada até o fim do ano, quanto que foi realizada até o momento, tá? E o saldo aqui que é a receita realizada menos a atualizada, ou seja, o quanto que eu arrecadei, qual é a diferença ainda daquilo que eu previa arrecadar para aquilo que eu arrecadei. Então esse é o quadro principal da parte da receita e esse ainda é o mesmo quadro principal, só que agora puxando um pouquinho mais para baixo da parte da despesa. Ele só ficou um pouquinho mais estreito, mas é as mesmas coisas, as mesmas colunas aqui, tá? Então a gente tem aqui das receitas, a gente tem aqui também as receitas de operação de crédito, inclusive aquelas de refinanciamento, né? Receita, operação de crédito interna e externa também. E aí a gente tem aquela linha que comentamos aqui, que fica na parte da receita, que é a linha de saldo de exercícios anteriores. Então, inicialmente a gente tem lá na receita, lá em cima, R$1.000 no total, e na despesa, que abaixo também R$1.000, tá? De dotação inicial aqui, né? Então eu tenho o total da minha dotação inicial da despesa, eu tenho aqui R$1.000. E da minha receita, aqui também R$1.000. Depois que o orçamento ele inicia, e se ficou, por exemplo, superávit financeiro no balanço patrimonial do exercício anterior, e eu utilizei esse superávit para fins de atualizar a minha dotação e abrir créditos adicionais, eu devo somar o meu total da minha receita, né, atualizada, junto com a minha total da dotação, a receita atualizada, mais o saldo de exercícios anteriores para fechar o balanço. Daí ele fica com equilíbrio. Né? Então, porque depois que inicia a execução, ele fica desequilibrado. Mas no momento inicial, ele é equilibrado. E o desequilíbrio dele acontece justamente pelos saldos que existem aqui nessas 3 linhas, tá? Que é recursos arrecadados em exercícios anteriores, recurso, né, proveniente do superávit financeiro e da reabertura de créditos adicionais. Essa é a fotinha do nosso balanço orçamentário. Vou tentar fazer mais um exemplo aqui para explicar um pouquinho mais essa questão. Então, por exemplo, quando a gente tem se eu tenho esses R$1.000 de dotação inicial de despesa e eu tive superávit financeiro de 200 e esse superávit financeiro ele é apurado lá no meu balanço patrimonial, então o que acontece? Quando eu iniciar a minha execução do meu orçamento, como eu tive um superávit financeiro no meu balanço patrimonial do exercício anterior, isso significa que, de acordo lá com
4.320, e isso a gente vê um pouco lá em AFO, que o superávit financeiro é uma das fontes de recurso para abertura de crédito adicional, certo? Se eu tenho, então, uma disponibilidade de abertura de crédito adicional, ou seja, eu vou abrir mais dotação, vou aumentar essa minha dotação inicial, né? Todo o crédito adicional ele aumenta a minha dotação inicial. Então, se eu tenho uma possibilidade que sobrou R$200 lá do meu balanço patrimonial do exercício anterior, né, que virou um superávit financeiro, para utilizar no exercício seguinte, quando eu começo a executar esse meu orçamento no exercício seguinte, eu posso fazer essa abertura de crédito adicional de 200. Portanto, essa minha dotação de despesa, a dotação atualizada, ela é atualizada para 1.200. Só que se eu fizer um confronto entre a minha previsão, ainda que essa seja já a previsão atualizada da receita de R$1.000, e comparar com a minha dotação da despesa, né? Se aqui a gente está falando de despesa atualizada, dotação atualizada da despesa de 1.200, a gente vai ver que o desbalanceamento está em R$200, porque eu ganhei a mais uma autorização de gasto de despesa de R$200, mas eu não tive essa contrapartida na arrecadação. É esse desbalanceamento que existe no balanço orçamentário durante a execução. E o que fala lá no MCASP lá? Ele diz o seguinte, que de fato vai ficar desbalanceado, mas para a gente, vamos dizer assim, achar esse desbalanceamento, a gente tem que verificar o que tem nessas três linhas aqui. Quando elas somadas à minha receita, tem que estar igual à minha dotação atualizada, tá? Então, esse desbalanceamento ele é encontrado justamente nessas três linhas ali. Então, porque o superávit financeiro ele é uma receita extra-orçamentária. E no balanço, ele só aparece, ele não vai aparecer aqui nas linhas da receita, porque todas as receitas do balanço orçamentário são receitas orçamentárias, receitas que estão ingressando no exercício. O superávit financeiro já foi receita orçamentária no exercício anterior, portanto não pode mais ser receita orçamentária no exercício atual, já que o orçamento é anual. Então, o superávit financeiro, que é um saldo financeiro que sobrou do exercício anterior, que já foi receita orçamentária no exercício anterior, no ano atual, quando eu utilizar ele para fins de abertura de créditos adicionais, ele é receita extra-orçamentária. Por isso que ele não aparece aqui na previsão da receita, na previsão atualizada e nem na receita realizada. E por isso que ocorre esse desbalanceamento entre a dotação e a receita realizada, porque parte da receita realizada já foi realizada no exercício anterior e o balanço patrimonial ele destaca em linhas um pouquinho separadas aqui lá da nossa receita arrecadada, que é essa aqui, ó. Então ele separa um pouquinho, então ele não vai encontrar aquela receita de superávit aqui, vai encontrar um pouco mais abaixo e ela fica de fato destacada, tá? Então, assim, já teve questão de prova cobrando isso, sobre esse desbalanceamento do balanço orçamentário. No inicial, não. No inicial, a gente vai ter lançamentos aqui na classe do plano de conta 5.2 e 6.2, que é a previsão inicial da receita e a receita realizar. Tá? Depois que a receita é realizada, a gente faz lançamentos verticais aqui na classe 6. Mas inicial, isso aqui tem que estar igual. Iniciou o orçamento, começou a execução, essa dotação atualizada ela pode desbalancear em relação à receita realizada. Tá?